Todo mundo acha que enriquecer é sobre escolher as melhores ações, mas o maior obstáculo não está no mercado, está aqui dentro. Esse livro aqui, ó, A Psicologia Financeira, do Marga Housel, é um livro essencial, todo mundo precisa ler, essencial sobre dinheiro. Não porque ele ensina fórmulas, mas porque ele mostra exatamente coisas que às vezes a gente não quer admitir, sobre comportamento, sobre riscos, sobre medo, sobre o ego. Então é muito importante. Essa leitura devia ser obrigatória desse livro. Por isso que eu resolvi criar esse vídeo aqui hoje para você entender, um resumo de como é esse livro, porque ele é tão importante para nós que queremos investir, queremos ter uma mentalidade melhor sobre dinheiro, sobre como investir nosso dinheiro, sobre como tratar nosso dinheiro. Fala terráqueos, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa. E antes de mais nada, quero pedir para você, se inscreve aí no canal, deixa um comentário, deixa um joinha e vamos direto pro vídeo. A primeira lição que eu tive do livro é: as pessoas vivem finanças completamente diferentes. Um dos pontos mais importantes do livro é que ele fala que ninguém vive a mesma realidade financeira. Às vezes o que é irracional para você pode ser completamente plausível para outra pessoa. A gente tem vários exemplos, por exemplo, no Brasil, as pessoas que foram criadas lá nos anos 80, que tiveram inflação altíssima, aquela loucura de troca de moeda toda hora. Tanto é que a gente tem um hábito até hoje que é por causa exatamente daquelas pessoas, daquela época, daquela criação, que é rancho. Não sei se vocês sabem o que é rancho, se todo no Brasil inteiro a gente fala rancho, mas é quando você vai no mercado lá no começo do mês, sei lá, e compra para o mês inteiro. Isso é um hábito exatamente das pessoas que viveram na época da inflação alta, dos anos 80. Por quê? Porque as pessoas elas iam no mercado de manhã era um preço e de noite era outro, e de tarde era outro. A inflação aumentava toda hora. Pessoas que viveram na inflação alta, elas não ficam pensando em guardar dinheiro, elas querem gastar já porque elas não sabem se amanhã vai estar mais barato ou mais caro, entendeu? Isso é um hábito, é um dos exemplos que a gente pode ter sobre hábitos, sobre realidades diferentes, né? Outro exemplo é quem nasce em abundância, quem nasce assim já com bastante dinheiro e tal, ele tem um apetite um pouco mais para o risco, ele consegue arriscar um pouco mais, porque às vezes a pessoa, vamos supor, outro exemplo, a pessoa que perdeu tudo, perdeu um monte no passado, hoje ela investe um pouco mais cautela, hoje ela sabe, não vou investir nisso aqui porque eu tenho um pouco mais de medo de perder, porque eu já perdi lá atrás, como acontece em algumas histórias lá na época da Grande Depressão lá nos Estados Unidos, na crise de 2000, 2008, hoje as pessoas ficam um pouco mais de risco. Por exemplo, elas veem a Nvidia agora com 5 trilhões de valor de mercado, elas ficam, não, acho que tem alguma coisa errada aí. Então, é, ninguém vive a mesma realidade. Alguém, às vezes, a pessoa que nasceu nessa época agora, ela quer investir mais em IA e não sei o quê, não importa se está não sei quantas vezes o lucro. Existem várias realidades. Muita gente fala aquela frase que o mercado é irracional, mas a verdade é que quem é irracional somos nós. Porque nós vivemos irracionalmente. Nós se comparamos com outras pessoas que às vezes têm realidades totalmente diferentes da nossa. Às vezes as pessoas investem para longo prazo e eu invisto para curto prazo, por exemplo. Eu invisto para longo prazo. Só que a outra pessoa investe para longo prazo, mas ela tem outra realidade diferente da minha. Ela tem um pouco mais de dinheiro, tem mais abundância, ela consegue se atrelar mais aos riscos. Daí eu vou lá e me comparar com aquela pessoa? Não, mas ela tem mais dinheiro. Mesmo ela investindo para longo prazo também, essa pessoa tem mais apetite ao risco que talvez eu não tenha. Talvez porque eu tenha pouco, menos dinheiro do que aquela pessoa. Eu não quero investir meu dinheiro e perder tudo, entendeu? As realidades são diferentes, então a gente tem que entender o jogo que a gente está jogando. E a segunda lição é sorte e risco. Porque o seu fracasso nem sempre é culpa sua e o seu sucesso nem sempre é mérito seu também. Um exemplo real sobre sorte, talvez a gente pode dizer sorte, é um exemplo que ele dá no livro também, é do Bill Gates, que ele cresceu lá numa escola, na única escola dos Estados Unidos que tinha computador, que tinha acesso a computador. Ou seja, talvez se ele tivesse estudado em outra escola, talvez a gente nunca teria ouvido falar, nunca existiria na Microsoft. Porque, se você ler o livro aqui, graças às coisas que aconteceram lá na escola, que ele tinha acesso ao computador e tal, isso foi criando o desejo dele para criar a Microsoft e tal, até que ele chegou e criou a Microsoft. Mas talvez se ele tivesse estudado em outra escola, que não tivesse computador, talvez ele não teria criado a Microsoft. Talvez outra pessoa teria criado a Microsoft, só com outro nome e tal. São realidades, são coisas que a gente não tem como saber agora, mas tem uma pitadinha de sorte. Então não é totalmente mérito dele, não tiramos o mérito dele. Mas não é totalmente, tem uma pitadinha de sorte, tem uma pitadinha de sorte. Por isso que é muito importante a gente não copiar cegamente a estratégia de alguém. Porque às vezes você não tem a mesma oportunidade que a pessoa, o mesmo tempo, nem o mesmo histórico da pessoa. Talvez ela foi criada de uma forma diferente que a sua. Como é que você vai copiar cegamente a estratégia daquela pessoa?
se são realidades completamente diferentes, o tempo que você tem para designar aquilo é menor do que o dele, entendeu? E a terceira lição é a ilusão do número mágico. As pessoas às vezes perguntam, quantos que eu preciso para ser rica, para me tornar rica? Morgan Housel fala aqui no livro que não existe número mágico, existe um ponto de satisfação. Porque se você não descobre qual é o seu limite, você nunca vai se sentir rico. E aí você vai sempre achar que precisa de mais. Por exemplo, tem pessoas que têm 10 mil reais investido que elas se acham ricas. E tem pessoas que têm 10 milhões de reais e se acham pobres, acham que não é suficiente. Por isso que é muito importante você saber fazer uma organização, se planejar, para saber quantos que você precisa. 10 mil reais eu já me sinto rico. Porque a riqueza é percepção, não é o saldo na conta. E a quarta lição é o poder dos juros compostos, meu queridinho, né? E é muito ignorado pelas pessoas. Porque as pessoas esquecem que o poder dos juros compostos, os juros compostos só trabalham junto com a paciência. Você só vai conseguir ver os juros compostos trabalhando para você se você deixar com o tempo ali, pacientemente deixar suas ações, seu valor de patrimonial aumentando conforme vai aumentando os juros compostos, conforme ele vai trabalhando. Inclusive, o Morgan Housel mostra no livro ali sobre a história do Warren Buffett. Inclusive, eu fiz um vídeo só sobre essa parte, vou deixar aqui nos cards, falando que a fortuna do Warren Buffett começou a partir dos 60 anos, que ela começou a ser expressiva a partir dos 60 anos, exatamente por causa dos juros compostos. Como eu falei no vídeo, talvez se ele tivesse parado com os 40 anos de idade de investir, talvez ninguém saberia quem é o Warren Buffett hoje, porque ele só conseguiu ganhar um número expressivo depois dos 60 anos, depois que os juros compostos começaram a trabalhar muito para ele. Não é sobre achar o investimento perfeito, é sobre permanecer investido por bastante tempo. Isso leva a gente para a quinta lição, que é uma das mais duras. E a quinta lição é aguentar o desconforto é o preço do sucesso. Investir não é confortável. A gente tem muitos exemplos. Uma queda nas ações, você começa a ver aquela queda ali, você fica desconfortável, você começa a ter medo, você começa a pensar em vender, porque é normal do ser humano, é desconfortável mesmo, investir é desconfortável, porque você começa a olhar ali, cara, será que eu investi errado? Será que eu comprei essa ação não era para comprar? Será que eu comprei na hora errada? E aí você começa a pensar e se você talvez não tenha um planejamento, se você não estudou por que você comprou aquela ação, você vai vender. Porque você não sabe por que ela comprou. Você comprou porque alguém falou e tal. Então isso é muito perigoso. Que daí você não tem aquela segurança de, não, essa aqui tá caindo, mas eu sei que é momento, eu sei que vai melhorar daqui a pouco, eu sei que talvez é por causa da economia, na política e tal, e se mudar e mudando a política vai melhorar e tal. Então a gente tem que ter um planejamento, né? Afinal de tudo, a gente tem que ter o planejamento. O preço da riqueza não é o risco, o preço da riqueza é suportar os momentos que parece que está tudo dando errado. E aí, às vezes, aquela pessoa que pula fora porque está dando tudo errado, porque a ação está caindo, ela não consegue ver exatamente a lição 4, que é os juros compostos. Porque daí ela sai, ela corta, é igual eu dei um exemplo lá, é igual tu tá plantando uma árvore e tu corta, ela vai ter que começar a crescer de novo do zero. Então, é exatamente isso. Se você pula fora, você não aguenta esses riscos, você vai cortar totalmente o efeito dos juros compostos. E a sexta lição é: você não precisa vencer todo mundo. O autor aqui, ele fala sempre, ele fala várias vezes que o que você precisa mesmo é ter uma estratégia boa o suficiente e manter ela, segurar ela com paciência. Porque você não precisa acertar, você não precisa, vencer na média do mercado, vencer, sei lá, ser um Warren Buffett da vida, ser, sei lá, um cara que lucra 60% de lucro no ano, 22% lucro anual, como era o Warren Buffett. Você só precisa ter uma estratégia boa o suficiente para não se perder no meio do caminho, para não morrer no meio do caminho, não perder tudo no meio do caminho. Um exemplo para você é não entrar em dívidas ruins. Você não se endividar todo, até para fazer alavancagem. Às vezes eu vejo muita gente se endividando para fazer alavancagem, somente em cripto, né? Porque é uma coisa que oscila bastante, pode tanto subir quanto descer. E as pessoas vão lá e se alavancam. Vamos supor, tem muita gente que foi liquidada em Bitcoin porque ela se alavancou e aí perdeu todo o seu dinheiro, né? Então é muito perigoso. Você também não deve entrar em apostas. Eu nem falo sobre apostas aqui no canal, porque muita gente já fala sobre tigrinho, essas coisas. Cara, não entra nessa, mano. Não entra nessa. Não vai achar que dinheiro é fácil. Não entra nessa. E evita também ficar mudando impulsivamente de estratégia. Muita gente fica mudando de estratégia toda hora. Você pode também mudar de estratégia, sim.
mas planejando. Essa estratégia aqui não está funcionando. Mas depois de um tempo que você percebeu ela. Não, você investiu faz 2 dias, você já quer mudar de estratégia porque caiu e não sei o que. Não, cara, calma, calma, calma. O maior inimigo do seu maior inimigo não é o mercado. É você mesmo tentando mudar de estratégia para tentar vencer ele. E a sétima lição é: confunda a riqueza com status e você vai perder tudo. Ele fala bastante sobre isso também, que às vezes a pessoa não quer só riqueza, ela quer aparecer. E aí isso é uma corrida destrutiva. Você começa a comprar para se aparecer, para ganhar respeito. Você começa a comprar para ser melhor, se sentir melhor que o outro. Você começa a fazer essas escolhas totalmente duvidosas, né? Você quer ser rico para aparecer, para se mostrar, para dizer que tem. Isso é totalmente perigoso. Inclusive, ele fala aqui no capítulo 9: fortuna é aquilo que você não vê. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Então, se você quer ser rico para mostrar para alguém, você nunca vai ser. E a oitava lição é: o maior superpoder financeiro é a frugalidade. Frugalidade é viver com simplicidade e moderação. Ele fala aqui bastante no livro também que você não consegue controlar o retorno que os investimentos seus vão ter, mas você consegue controlar quanto você economiza. Pequenas escolhas diárias criam grandes resultados ao longo do tempo. Ganhar mais te dá um teto, mas gastar menos te dá um chão maior. E o chão é que você precisa para ter paz. Esse livro não é um livro sobre investimentos, é um livro sobre comportamento. Porque o resultado financeiro que você vai ter no futuro não é só sobre as melhores ações que você vai escolher. É sobre a mentalidade que você constrói. Se você tem uma mentalidade forte, você aguenta, você sabe se expor ao risco de maneira adequada, se você faz tudo que eu falei aqui, você vai ter uma mentalidade forte, você vai conseguir se controlar melhor, você vai conseguir ter uma vida financeira melhor, eu garanto para você. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o mercado de um jeito diferente, a enxergar a vida financeira de um jeito diferente, deixa aqui no comentário, comenta aí qual lição que te acertou mais. E se você quer que eu destrinche mais algum livro financeiro que você acha interessante, você talvez queira um vídeo explicativo, deixa aqui nos comentários qual livro você quer que eu faça um vídeo aqui também. Esse é o vídeo, pessoal. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Deixa um comentário aí, deixa um joinha e tchau!